Inacreditável, galera. O Kawaki finalmente entrou em ação e mostrou seu novo nível atual. E pasmem, não usou nem metade do seu poder. O Amado realmente fez o maior reajuste de todos. Isso pode ser um problema e muito grande, que colocou o Kawaki como superior ao Boruto, pelo menos a versão atual do Uzumaki. Tô sem delongas, porque temos umas páginas insanas desse cap, que nos revela o nível de velocidade e o que podemos esperar agora do Kawaki. Mano, a última vez que o Kawaki foi realmente visto como um cara assolador foi contra o Borushiki. E não, ele jamais teria derrotado o Momoshiki no controle do Boruto. Até porque ele se cansaria primeiro, e também estava sendo limitado pelo ajuste do Amado desde aquela época. Mas que foi uma luta boa, isso com certeza foi. E o próprio Borushiki não teve tanta facilidade para lutar com ele. Se não fosse o Boruto acordando, teria rendido muitas páginas de pura ação. E então, vimos o Kawaki contra o Koji na época. E aqui ele fez bonito também, solou o Koji facilmente, não teve nenhuma dificuldade. Só que aí, depois que voltaram pra vila, teve onipotência, se passaram 3 anos, e o Boruto voltou pra Konoha e novas ameaças apareceram. E a gente viu o real poder do Kawaki de agora de Boruto Vortex. Mais forte que muitos de Konoha, mas não era páreo pro Boruto, Koji e muito menos para o Shinjus. Mesmo sendo limitado por Amado, ele ainda tinha os poderes de Ishiki, e 3 anos se passaram. Ele nem sequer se deu o trabalho de treinar. A sua maneira de ver as coisas como aumento de poder não era por meio de treinos, e sim que deveria lutar para valer mesmo. Afinal, esse foi o método que Jigen usou com ele quando criança, para dominar o karma. E cara, sim, Kawaki não treinou durante os 3 anos de time skip, mas uma coisa é fato, ele treinou muito quando criança, não por vontade, e sim usado como ferramenta para controlar o poder de Ishiki. Então, quando se trata de karma, na funcionalidade e em como deve se usar de maneira correta, Kawaki tem muito mais experiência do que o Boruto. O lado negativo de tudo isso é que se tirar o karma dele, o Kawaki não será nada mais do que um nível de figurante. E olha que tem figurante que solaria ele de boa, hein? E o maior problema do Kawaki foi esse, ele não ter treinado. Porque se tem uma coisa que o anime mostrou pra gente, é o quanto ele consegue pegar o jeito das coisas rapidamente, ele aprende rápido, como o Clone das Sombras e Jutsu Fogo. Não foi difícil pra ele, e como o Boruto disse a ele, quando os dois se encontraram em cima lá das cabeças dos Kages, que se tivesse desfeito o selamento do Naruto e sido ali treinado por ele, o nível dele seria completamente diferente agora. E óbvio que o Boruto só falou isso, tipo, o que realmente seria, mas jamais que o Kawaki faria isso. Mas o X da questão nessa fala do Boruto é, de que se ele tivesse sido treinado durante 3 anos com o Naruto, estaria muito poderoso. Significa que agora que o Amado parou de limitar seus poderes, o Kawaki seria ainda mais poderoso do que agora, do que esta versão dele que acabamos de ver neste lançamento. Primeiro que ele possui o Karma, poderes de Ishiki. Segundo, se tivesse sido treinado pelo Naruto por 3 anos, cara, seu arsenal de poderes e experiência durante esse tempo estaria em outro patamar. E ainda mais essa que o Amado fez, de não só parar de limitar seu poder, mas levar sua parte de ataque para além do limite, literalmente mesmo. Então este Kawaki que acabamos de ver, chegando no campo de batalha e protegendo o Boruto, seria quase que imparável também. Mas isso não significa que ele não está forte, muito pelo contrário. O Kawaki se tornou muito poderoso. Ele não teve um treinamento igual ao Boruto, mas atingiu um nível que era para ser dele há muito tempo, se o Amado não tivesse ajustado sua parte de ataque. E não, agora o Kawaki não possui regeneração. Como explicado na conversa dele com o cientista, o Amado iria reajustar ele, só que desta vez o preço seria perder sua cura, que era altíssima, que tornava ele quase imortal, como o Delta mesmo tinha feito tal comentário, e agora ele não tem mais isso, porque antes ele só tinha uma regeneração das boas ainda, por conta do Amado que havia ajustado ao máximo, e o que o Kawaki fez foi até ele e pediu para ajustar outra parte, e assim perdeu essa de cura altíssima, e em troca ele recuperou uma percepção insana, velocidade e força bruta. Isso era o esperado, visto que o Amado disse que faria esse ajuste para a parte de ataque. E neste capítulo 23 de Boruto Vortex, que acabou de sair, tivemos uma pequena demonstração da velocidade do Kawaki, e cara, não é pouca coisa não, na real ele voa em muito seu nível. A questão é, o Amado só ajustou para além do limite, o que já é muita coisa e um absurdo, ou o cientista colocou mais um DNA de um outro Otsutsuki nele, ou o Kawaki já tinha o DNA desse outro Otsutsuki. Ou seja, de Shibai. Se você acompanha o mangá de Boruto, já sabe de decor que o cientista modificou geral com o DNA de Shibai, e o Kawaki pode ter sido um deles. Se não foi na época, pode muito bem ter sido agora, porque o Kawaki deu total permissão para o cientista usar a ciência e tudo mesmo que ele tivesse em mãos, para transformar ele em um monstro. O Kawaki, cara, não tava de brincadeira, e nem sequer queria ficar mais forte no nível ali razoável, e sim mais forte um nível exagerado. Então eu duvido que o Amado tenha feito alguma coisa no corpo do Kawaki, até porque o cientista não quer que o Kawaki morra, senão a filha
filha dele também vai se perder de vez. E agora, nessas últimas páginas desse último lançamento, o Jura estava solando o Boruto, socando nele com força mesmo, o que fez o Boruto desmaiar por conta da pressão dos ataques do Jura. Afinal, o Uzumaki já estava exausto e com um machucado na costela. Viu o Jura levantando a perna pra, tipo assim, dar o último sacode nele e mesmo assim não conseguiu nem sequer se mover. Dá pra ver que o cansaço que ele já estava nessa altura da batalha, enquanto o Jura estava normal. Mas quando tudo parecia perdido, eu fim de vez, com o Jura preparando seu ataque para desintegrar o Boruto, surge uma luz no fim do túnel. Ou melhor, um buraco. O Kawaki simplesmente apareceu em cima do Jura, e não só isso, apareceu já com o bastão atravessando a cabeça dele, de um lado pro outro, cara. Um ataque totalmente brutal, bem a cara do Kawaki mesmo de fazer isso. Se ele fosse igual ao Boruto e usasse espada, a cabeça do Jura já teria abandonado o pescoço. E galera, esse é um feito a ser levado em conta. O Kawaki apareceu em cima do Jura, vocês têm noção disso? Mano, a gente tá falando do Jura, do vilão superior a Ishiki, um cara que possui uma percepção aguçada, muito além dos maiores ninjas que já pisou na Terra. E o cara nem sequer percebeu o Kawaki chegando perto dele, e pior, em cima dele. O que eu acredito é que o Kawaki pode ter apagado seu chakra. Quem sabe o Jura podia sentir ele chegando? E apagando seu chakra facilitou, mas isso não é o fator principal, e sim a velocidade. Primeiro que ele tem Suco na Rikona, que deixa ele igual ao Homem-Formiga, e segundo, combinando a sua velocidade com o tamanho de seu corpo minúsculo, cara, fica quase que impossível de saber sua posição, a menos que seja muito poderoso. Então antes do Kawaki aparecer deste jeito aqui, ele apareceu em tamanho de formiga no Jura, com seu bastão, e na mesma hora voltou ao normal, um movimento que nem o Jura poderia impedir. É isso que ele deve ter feito. E aí a gente vai para o segundo painel que mostra um pouco mais da sua nova velocidade, do resultado do ajuste do Amado que excede o limite, cara. Bem nesta hora, o Jura leva a mão ali pra atacar ele e o Kawaki desaparece, mas o Jura vê ele atrás dele. E olha só isso, o Jura olhando pro Kawaki, mas já em seguida, no quadro abaixo, o Kawaki não está mais atrás e sim na frente do Jura. E as estacas já estavam fincadas em seu corpo. Ele atravessou 3 estacas em menos de piscar de olhos, em menos de milésimos de segundos. Antes que o Jura pudesse sequer dar seu próximo suspiro, o Kawaki já não estava mais atrás dele, e sim na frente, com seu ataque, perfurando ele. Mano, se isso não é um feito de velocidade inacreditável, não temos mais o que dizer, porque isso aqui foi tipo assim, nível Ishiki. Olhando para esta velocidade, o modo que ele agiu, parece muito que chegou no nível do Ishiki mesmo. Afinal, ele disse pro Amado elevar para além dos limites. E mais, dito feito que eu analisei com vocês há anos atrás aqui no canal, desde a luta dele lá com o Borushiki, que as estacas do Kawaki estavam lentas, não estavam nem sequer iguais às da Ishiki. E isso que você também deve ter percebido na época. E fez mais sentido quando o Boruto disse que o Amado estava segurando os poderes do Kawaki. E agora que ele ajustou sua parte de ataque, sua velocidade de se mover e reação das estacas chegaram no que eram para ser, porque elas não apareceram aqui indo em direção ao Jura, e sim atravessando ele. Ao mesmo tempo que o Kawaki diminuiu seu corpo e moveu em meio de piscar de olhos, ele lançou as estacas em tamanhos microscópicos que entraram como agulhas no corpo do Jura, e ao retornar no tamanho normal, fizeram esse estrago aqui. Tudo isso em uma velocidade impressionante. Certamente esse Kawaki sola o próprio Boruto atual. E eu sei que você vai falar que não. E sim, uma parte disso tá certo, porque essa é só a meia verdade. Mas é inegável que o Kawaki superou o Boruto. Mas o Boruto que estamos levando em conta aqui é este, que não controla o Karma e nem sequer usa o Jogan. E mesmo assim, deu um enorme trabalho pro Jura. Mas o Kawaki superou ele sim no momento, pelo menos no agora. Isso é tão clichê, cara, que tipo assim, é impossível de discordar. Porque é isso que o Kishimoto sempre fez, e o Kimoto está fazendo. Um eleva um nível e o outro passa. E aí o outro novamente supera e mais uma vez o outro vem e ultrapassa. Mas calma, cara, que o Boruto nem está no seu auge ainda. Porém, não tem como negar que o Kawaki está sim muito mais poderoso. Isso que eu estou analisando com vocês apenas este material aqui que mostraram pra gente. Apenas umas das páginas. E a velocidade que ele se moveu aqui e fez isso com o Jura foi sem ativar o Karma, na forma base. E agora nesta última página que ele ativa o Karma. E como sabemos, a marca aumenta o poder do usuário 2 vezes mais. Ou seja, se ele desta forma ferir o Jura, com o Karma vai ser mais difícil lidar ainda. Isso que ele ainda nem está no estágio final, que é quando entra lá no modo de Ishiki, que é este modo aqui de chifres. Nesse estágio, galera, ele usa totalmente as experiências do Ishiki. Como o Code já explicou lá na parte 1, ao acessar o Karma corretamente, o usuário se torna um lutador experiente, mesmo sem nunca ter lutado. Então, meus amigos, podem esperar que o Kawaki vai mostrar muitos movimentos insanos, e quem sabe novos poderes. Mas aí, o que você acha? O Kawaki superou o Boruto no momento ou não? Mano, comenta aí que eu quero saber a sua opinião. E valeu, até o próximo vídeo, fui!